irmãos para cá, vamos receber o presbítero Daniel, nesta manhã, trazendo uma palavra dos céus aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos o Teu servo, o Teu filho, Senhor. Pai querido, nós sabemos o quanto ele tem um coração disponível, o quanto ele tem feito por esta cidade, Pai. Espírito Santo de Deus, que esta manhã não seja diferente, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, venha ser derramado sobre a vida dele, Pai, mais uma vez. Senhor, enche, Senhor, de ousadia, encha, Senhor, mais uma vez de amor, Pai, para que ele venha, Senhor, proclamar as boas novas, a Tua palavra, aquilo que ele sabe fazer com excelência, Senhor. Pai querido, Pai amado, que ele venha fluir desse altar, levando o Teu amor, levando, Senhor, a compaixão, Pai. Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que é o Senhor Espírito Santo quem convence. Então, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Senhor, que ele seja apenas o canal, Senhor, nesta manhã, para estar levando, Senhor, a palavra do céu, e que os corações venham ser incendiados nesta manhã, e que a pescaria venha ser grande, Senhor, para o Teu reino. Pai, nós entregamos a vida do Daniel e pedimos, Senhor, ser com ele mais uma vez. E a igreja aplauda o Senhor pela vida dele, recebe com aplausos. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, graça e paz a todos. Quem está feliz com Jesus nessa manhã, diga amém. Quem está feliz com Jesus, olha para quem está do seu lado e fala assim: você está tão bonito nessa manhã, meu irmão. Amém. Glória a Deus. É assim, meu irmão, quem tem Jesus é bonito, porque reflete a glória de Deus na vida dele, amém? Amados irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, em nome de Jesus. Quero dizer a pastora Suiane que Deus usou muito a vida dela nessa manhã aqui. Deus queimou no meu coração essa palavra, porque não tem como fazer missões se não tiver a chama acesa dentro do nosso coração. Não tem como você tocar alguém com algo que você não tem. Não tem como você dar a uma pessoa aquilo que você ainda não recebeu. Então você primeiro, meu irmão, por isso que nós queremos gastar a nossa vida diante do altar do Senhor, porque Deus deu a vida dele pela nossa, e nós queremos gastar essa vida que nós temos diante de Deus, diante do altar do Senhor. Então isso é muito, muito bom você saber que antes de você vir entregar qualquer coisa a Deus, Deus já te deu para você fazer por Ele. É tão louco, tão diferente você saber que você não tem nada para oferecer, mas mesmo assim Deus fala assim: toma, meu filho, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, mesmo você tendo seus defeitos, eu só quero saber o momento que está eu e você ali na intimidade e espalhando esse fogo, amém? Eu quero que nessa manhã Deus possa arder o coração em chamas por missões, por evangelismo, por pessoas, por almas, porque Deus chamou essa igreja aqui para marcar uma geração aqui nessa cidade, nesse país, nesse estado, e Deus está ardendo no meu coração por esses dias essa palavra. Então que Deus possa queimar na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 19, versículo 2, diz assim: e lhes perguntou Paulo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvimos isso. E eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos,
veio sobre ele o Espírito Santo. Oh, Jesus! E começaram a falar novas línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12. Vai comigo para o versículo 11, por favor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam dele. Aleluia. Coloque a mão onde você leu essa palavra. Se você leu no telão, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós queremos mais uma vez céus abertos sobre este lugar. Céus abertos sobre a minha vida, céus abertos sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, queimar por Ti, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós precisamos, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, eu amo falar de missões, eu amo falar de evangelismo, porque minha família, meu pai, minha mãe, eles foram pessoas que não me falaram muito de missões, mas pessoas que eles impactaram, vieram até mim para contar os feitos do meu pai e da minha mãe. E eu fiquei muito impressionado, porque o meu pai, ele ardia uma chama dentro dele que para ele não importava o que os outros estavam falando, não importava aquilo que estava acontecendo, só importava para ele que ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele, que era espalhar o evangelho do Senhor. E eu comecei a conhecer meu pai depois que meu pai morreu. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos e eu não conheci muito bem os feitos do meu pai. Mas aí eu fico conhecendo pessoas que ele tocou, pessoas que ele falava que ele dava vida para levar para casa de recuperação, pegava mendigo, levava para dentro de casa morar com a sua esposa, pegava homossexuais e falava assim: não, eu não quero converter você do homossexual, nada disso, eu quero mostrar para você que quando Jesus entrar, não vai ter mais espaço nenhum para a tua vida, se não for queimar a tua vida por Jesus. E a minha madrasta, a Márcia, ela falou que meu pai levou 2 pessoas para dentro de casa, recém-casado, e falou assim: nós vamos cuidar dessas 2 pessoas. Eu falava assim, eu não conseguia entender que amor é esse. Por muitos anos eu não conseguia entender que amor é esse, que fogo é esse. E Deus me levava a conhecer as coisas, o feito, o evangelismo do meu pai nas pessoas, porque mesmo que você ainda não veja o fruto que você semeou, mas pode ter certeza, a sua geração um dia vai ver os feitos que vocês estão fazendo no dia de hoje. E por isso que nós lembramos de pessoas e nós estudamos palavras do Senhor que foram escritas, porque os feitos do Senhor na vida dessas pessoas marcaram uma geração, marcaram uma cidade, marcaram um país, marcaram pessoas. E uma dessas pessoas que me marcou na Bíblia foi Moisés. Moisés, ele ficou inconformado de ver uma sarça pegando fogo e não se consumir. Porque naquele momento, naquele ambiente que ele estava ali, naquele momento, ele via a sarça pegando fogo, mas logo apagava. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque às vezes a gente vê o fogo queimando, a sarça pegando fogo. A sarça hoje pode ser eu, meu irmão, pode ser você. Mas sabe o que acontece? A gente vê o fogo queimando, ardendo, aquela pessoa cheia de Deus, daqui a pouco aquele fogo acaba, meu irmão. E às vezes a gente fica vendo isso e acha normal. A gente não pode se conformar com isso. Moisés, ele não se conformou. Ele viu uma sarça pegando fogo, e um fogo diferente, um fogo que ardia, mas não consumia. Sabe por quê? Porque aquela sarça tinha resistência, aquela sarça não queimava com fogo. Irmão, sabe o que eu vejo naquele momento? Eu vejo o fogo de Deus atraindo Moisés para aquele ambiente, para mostrar:
Moisés, você pode até queimar, mas você não pode apagar rápido. Você tem que continuar com fogo aceso todo dia, toda tarde, toda manhã, todo momento que você tiver, o fogo tem que estar ardendo em você. Meu irmão, Moisés é atraído pelo fogo. Em Êxodo 2:3 fala que em meio às coisas que ele estava fazendo, algo chamou a atenção dele. Sabe o que era? Era o fogo que queimava continuamente naquele lugar. Meu irmão, quando o fogo de Deus chega na nossa vida, não tem mais espaço para ficar apagando, não tem mais espaço para ficar dividindo Deus e o mundo, não tem espaço para time de futebol, não tem espaço para prazeres da carne, só tem lugar para o fogo que está nos consumindo, é o fogo de Deus. E nessa manhã eu quero decretar sobre a tua vida, o fogo de Deus vai começar a arder nessa manhã na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, e não vai se apagar. Aleluia, glórias. Deus é bom, meu irmão. Agora você imagina só, um assassino, um cara que matou um homem, Moisés, ser atraído pela presença de Deus. Irmão, não importa o pecado que você cometeu em meio à sua jornada de vida, o que importa é quando Deus te encontrar e marcar você, é porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. E olha só, meu irmão, Ele está disposto a fazer todos os dias algo novo na tua vida. Não caia na mesmice, não caia se acomodado, fica inconformado, porque o fogo de Deus nessa manhã está ardendo aqui dentro, e Deus está te expandindo por dentro nessa manhã, para que o fogo de Deus venha queimar na tua vida, e aquilo que você receber aqui, você possa espalhar nessa manhã, meu irmão. Mas o que você vai espalhar? O que você tem até hoje? Porque eu me lembro muito bem que em 1 Reis 18:28 tinha um homem chamado Elias, que ele foi levado para um lugar, mas ele saiu daquele lugar e voltou e falou assim: ei, eu quero ter com o rei Acabe, eu quero encontrar com o rei Acabe. Só que o homem Obadias, um homem bom, falou assim: que isso, Elias? Que isso, Elias? Elias, eu guardei os profetas, alimentei, dei meu jeitinho ali, eu ajudei, né? Você sabe que, e você quer que eu vou lá na frente de Acabe e vai me matar? Elias, fica calmo, meu irmão. Eu não estou vindo aqui pela minha palavra, eu estou vindo aqui pela palavra de Deus. A gente não pode temer, meu irmão. Sabe o que acontece? Elias leva o recado lá, Obadias leva o recado, Acabe manda os profetas e com Elias, ele: olha, vamos clamar a Deus, aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Meu irmão, Deus tem intimidade com fogo, e eu quero que você entenda isso nessa manhã. Sabe por quê? Elias chamou os profetas, levou para um certo local e falou assim: traga lá, traz 2 bois e vamos cortar, vamos preparar o altar. Vocês preparam primeiro, porque vocês são maioria e vocês têm mais tempo aí, mais pessoas, e eles prepararam primeiro. Eles ficaram um dia todo orando ao Deus Baal para descer fogo. Eles se cortavam, eles puxavam cabelo, eles ficavam transtornados, orando, pedindo para que descesse fogo, mas não desceu nada. E Elias ainda zombava e falava assim: ei, talvez está dormindo o seu Deus, talvez esses deuses aí estão ocupados. Aí Elias falou assim: agora, já que vocês não conseguiram, agora é a minha vez. Elias restaura o altar naquele ambiente, coloca ali o cordeiro, o boi, para poder ser sacrificado, molha e molha e molha e molha. E sabe o que acontece? Ele só ora a Deus e fala assim: Senhor, desce fogo dos céus e consome esse ambiente. Sabe o que acontece, meu irmão? Desce fogo do céu naquele lugar, desce fogo do céu. Mas sabe por que desceu fogo? Porque Deus restaurou o altar.
Elias restaurou o altar para Deus descer o fogo. E tem muita gente que quer restaurar o altar construindo com tijolos, colocando padrões na vida das pessoas, falando assim: olha, é desse jeitinho aqui, sabe, bispo? É desse jeitinho aqui, olha, é assim que vai ser. Não, Deus me deu isso aqui, é assim. Tem muita gente querendo colocar altar com tijolo, meu irmão. Mas só que altar não é feito de tijolo. Eu aprendi que altar ele é feito de pedras, e pedras ela não tem um tamanho exato, ela não tem um peso exato, uma medida certa, ela tem algo diferente da outra. Mas o que acontece? Tem uma pedra que é áspera, outra é bicuda, outra é redonda, outra é pesada de carregar. Mas só, meu irmão, que quando a gente coloca no altar, todas perdem o peso, perde o sentido, e naquele momento ali ela perde todas as medidas dela. Sabe por quê? Porque não importa mais o que a pedra tem, importa o que está sobre ela. E o que estava sobre o lugar, naquele altar, o que estava sobre ele, naquele altar, naquele momento ali, era o sacrifício e o fogo do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã algo de Deus para a tua vida. Não importa os seus pesos, as suas medidas, o seu tamanho que você tem até chegar até aqui, não importa mais isso hoje. O que vai importar na tua vida a partir de hoje é o sacrifício, é o fogo de Deus que vai descer sobre a tua vida. É isso que vai importar para você, é o fogo que você carrega. Aleluia! Aplauda a Deus, glorifique, louva o santo nome dele, porque é ele que está queimando, ardendo dentro do teu coração. Aleluia. Amados, nós não podemos se conformar de viver de fagulhas de fogo. Eu estava até conversando com o pastor Gabriel, que eu sei que Deus usou um projeto Impacto Radical para mudar minha vida, porque eu ficava feliz de carregar centelhas, um foguinho aqui, outro ali, e daqui a pouco Deus fala assim: ei, presta atenção, Bia, não importa mais o que você faz, não importa mais a quantidade de coisas que você faz. Talvez você está fazendo muita coisa, mas não está fazendo bem feita. Eu talvez não quero que você faça muitas e muitas e muitas coisas. Eu quero que você comece a entregar a perfeição diante de Deus, diante do altar. E sabe o que Deus colocou no meu coração naquele ambiente ali? Deus falou assim: Daniel, por que você quer abraçar o mundo com as suas próprias mãos? Por que você quer fazer tanta coisa? Não importa a quantidade que você faça, eu escolho aonde eu derramo o meu fogo. E sabe o que acontece, meu irmão? Começou a arder uma chama dentro do meu coração, e eu fiquei para mais de 3 meses acordando pela madrugada, rodando de madrugada, aquele fogo ardendo, bispo. E eu não sabia o que fazer, não entendia mais a voz de Deus. Eu falei: gente, eu estou tanto tempo no evangelho, eu estou tanto tempo no altar, estou tanto tempo sentado aqui no altar, e agora eu não estou entendendo a voz de Deus mais falar. Meu irmão, sabe o que acontece na minha e na sua vida? Deus sempre tem uma palavra nova na manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os exércitos podem estar cercando a cidade, mas o anjo do Senhor te dará a vitória pela manhã. Ou seja, toda a manhã que você acordar, Deus está disposto a fazer algo novo na tua vida. Toda manhã que você acordar, Deus está disposto a falar assim: filho, o que você fez ontem não é mais suficiente para levar aonde eu tenho que te levar. Então nessa manhã Deus nos trouxe aqui para falar: tem algo novo para acontecer na tua vida, tem algo novo para Deus fazer na tua casa, tem algo novo para Deus fazer no teu ministério. E o que eu tenho que fazer? É somente queimar por Jesus, é somente queimar por Deus, é entregar o sacrifício. E que sacrifício que eu entrego? A minha vida diante do altar. Meus irmãos, eu não mais fico querendo que meu nome apareça. Eu não estou nem aí para o cargo que eu tenho.
Eu estava conversando com o bispo, tem dia que eu fico agoniado, querendo ficar desprovido de tudo. Parece que a vida perdeu sentido, sabe, meu irmão? Porque Deus chacoalhou a minha vida e foi caindo várias coisas e comecei a perder, fiquei chateado. Daqui a pouco você começa a perder mais coisas e fala, sabe de uma coisa? Deus, pode tirar tudo da minha vida, tira tudo, tira, mas Deus, por favor, só não tira isso aqui que eu estou sentindo aqui dentro. Deus, tira tudo, só não tira essa chama que está queimando no meu coração. Não retire a tua presença, porque Saul, meu irmão, ele tinha o Espírito sobre ele, só que ele queria mesmo era o reino. Tira tudo, Senhor, só não tira o meu reino. Agora Davi, aquele que ficou com a mulher do seu soldado, matou, ainda mandou esconder o corpo, ele falou assim, Senhor, tira tudo, só não tira de mim a tua presença. Nessa manhã, meu irmão, Deus está te expandindo por dentro, para colocar a presença dEle em todas as áreas da tua vida. Nessa manhã Deus está expandindo você por dentro, porque Ele quer que os seus bens louvam a Ele, que a tua vida louva a Ele, que a tua mente seja uma mente purificada para louvar Ele. Não tem como mais viver normal. Você agora foi chamado nessa manhã para viver o sobrenatural da parte de Deus. E nessa manhã, Senhor, faça o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Faça o que o Senhor tem para fazer na minha casa. Faça o que o Senhor tem para fazer na minha história. Mas não retira, Senhor Deus, o teu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos. Nessa manhã Deus está falando para ti, meu irmão. O que importa na tua vida é a presença de Deus. Aleluia. Seja empoderado pela presença. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus bem apresentado, meu irmão, ele se torna irresistível. Não tem como você não querer beijar ele, querer sentir um abraço de Jesus. Às vezes a gente vai na escola e as crianças, os adolescentes, eles só querem sentir ali o amor de Jesus. Que amor é esse que você deixa de trabalhar, deixa de fazer seus afazeres, vai lá numa escola onde todo mundo está xingando, correndo, desobedecendo. Daqui a pouco a gente só vai e encosta a mão numa criança, meu irmão. Você tem noção disso? Você tem noção que é você encostar só uma mão e ela fala assim, eu te amo. Por você encostar uma mão numa pessoa carregando a presença de Deus. Você tem noção de você chegar numa cozinha e você falar assim, tia, me dá um copo d'água, e quando ela olhar para você, ela começar a chorar? Eu não tenho nada, meu irmão. Eu não tenho nada, eu só tenho algo que é a presença de Deus. E Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando você nessa manhã. Não é para ficar num banco somente ouvindo a palavra de Deus para ir para o céu. É pecado querer ir para o céu? Não, não é pecado. Mas Deus, Ele chama pessoas para ir mais um pouco além. Por quê? Porque o céu só existe aonde Deus está. E o que acontece, meu irmão? Não é Deus que está no céu, é o céu que está dentro de Deus. Então nessa manhã você está sendo incomodado. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo. Não é para você somente querer alcançar o céu, mas é você querer alcançar Deus. E nessa manhã Ele está disponível aqui para a tua vida. Ele se faz presente aqui. Eu quero falar para você que Ele está queimando aqui dentro da gente. Ô Jefferson, Júlio, que é isso que queima dentro da gente? É o que? Tem um jovem chamado Estevão, que está lá escrito em Atos 7, 55 e 56, que esse jovem, Deus colocou algo dentro dele, mas ele não ficou vindo para o culto todo domingo não. Por quê? Porque mataram ele,
no único culto que ele fez. Ele começou falando com os fariseus e com o sacerdote, começou a pregar e as pessoas ficaram agoniadas com eles. Por quê? Porque ele tinha uma chama acesa dentro dele, que nem a vida dele importava mais. Ele fala no versículo 55 que, olha, vocês precisam largar tudo, vocês precisam largar o pecado, vocês precisam, e as pessoas inventando coisas contra ele. Meu irmão, já pensou que já inventaram coisas contra você também durante essa caminhada sua? Você já imaginou que o diabo já usou alguém para inventar coisas sobre você, para tentar parar a sua vida, o seu ministério, o seu propósito aqui nessa terra? Você já imaginou que o inimigo é tão sagaz que ele tenta, eu sempre falo que quando ele não consegue te derrubar com o pecado, ele tenta te exaltar um pouquinho para você ficar com o orgulho parecido dele. Mas sabe o que acontece? Esse homem, esse jovem aqui, ele não tinha esse orgulho. Ele começou a pregar, e quanto mais as pessoas falavam, para de pregar, para, ele falava, não vou parar, porque quem me chamou aqui tem um propósito. Mas que propósito é esse? Propósito de ser morto? Propósito de perder a sua vida? Tira as vestes dele, dá aquele homem que está lá no canto. Tiraram as vestes dele, botaram ele no canto, levaram para fora da cidade. Não vamos contaminar a cidade não, aqui não pode, mas lá fora pode. Sabe o que acontece? Começa a lançar pedras sobre aquele jovem, começa a apedrejar ele, falando, aquele dali está blasfemando contra Moisés, aquele dali está blasfemando contra as leis, e começaram a jogar pedra, e mais pedra, e mais pedra, e mais pedra. Ele só levanta os olhos dele e fala assim, eis que vejo os céus abertos, e tem um homem de pé ali em cima, do lado de um trono. Eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de anunciar, eu não vou parar o propósito que Deus me chamou. Mas você está perdendo a vida, você está perdendo a sua dignidade, você está perdendo tudo que Deus um dia te deu. Não importa. O que importa é porque eu estou olhando para o céu, eu não estou olhando as pedradas que estão vindo da direita, da esquerda, do lado de cima, não. O meu olhar fixo está no Senhor. E ele falou, eis que vejo o Senhor de pé. Meu irmão, mesmo que você esteja sofrendo algum tipo de perseguição, mesmo que você esteja com algum desânimo dentro da tua casa, da tua vida, do teu eu, não olhe para isso, não olhe para as pedradas da vida, somente mantenha os olhos fixos no alvo. Quem é o alvo? É Cristo. E se os céus estão abertos sobre a tua vida, mantenha os olhos fixados nele. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a tua vida. É perder a tua vida? Não importa, o importa é que eu vou estar com Ele. Ah, meu irmão, sabe quem que pegou aquela roupa ali que lançaram? Ei, segura aqui, um homenzinho que estudou um bocado, tal de Saulo de Tarso, pegou as suas capas, a roupa de Estevão, e ficou com ele naquele momento. Só que ele ficou impressionado naquele momento. Como que pode alguém entregar a vida e não negar Jesus? Como que pode alguém, naquela pressão toda ali, continuar? E Paulo ficou impactado naquele lugar. E quando ele vai ter a próxima viagem dele para Damasco, tem uma luz que chega até ele naquele momento. Uma luz chega até ele, e ele cai na terra, e ele perde a visão. Sabe o que acontece? A gente às vezes quer ter a nossa vida muito bem estabelecida, muito bem colocada na sociedade, e às vezes está falando, não, meu filho, o propósito que eu tenho para você não é ter você, a sua vida bem estabelecida. Talvez a sua vida que eu tenho para você é essa que eu estou te dando mesmo, para você estabelecer o reino meu sobre a tua vida. Mas o que acontece? Acontece que quando Paulo naquele momento tem um encontro com Jesus e fala assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Sabe o que eu vejo, meu irmão? A gente não pode perder ninguém. Ah, mas aquele cara é ruim. Não importa. Aquela pessoa mata pessoas, destrói, dá tombo, é uma pessoa adúltera, é uma pessoa mal. Aquela pessoa lá não carrega a presença de Deus só. Meu irmão, não olhe para o pecado daquela pessoa. Somente olhe para aquela pessoa com o amor de Jesus. Jesus, ele não olhou para Paulo o que ele estava fazendo ali, perseguindo os cristãos. Ele não olhou para Paulo porque ele matava cristãos. Ele não olhou, sabe o que Jesus olhou? Olhou para o homem e falou assim: ei, nessa coragem que você está de fazer as coisas erradas, querendo fazer as certas, agora eu vou te mostrar a certa para você fazer ainda mais. Sabe o que eu vejo? Eu te perdoo, Paulo, mas agora é para você pregar o evangelho com muito mais força. É para você entrar para dentro desse evangelho e começar a queimar por mim. Sabe o que acontece? Paulo se tornou um homem super importante naquela época. Por quê? Porque aonde ele chegava, como diz aqui no capítulo 19, as pessoas eram curadas, as pessoas repartiam suas roupas, os seus lenços, e as pessoas eram libertas dos espíritos malignos. Daniel, mas como que isso aconteceu? Não sei, eu só sei que teve uma graça na vida dele, Jesus entrou na vida dele e começou a acontecer toda a mudança. Eu não sei como Jesus entrou na tua vida, eu não sei como entrou no teu coração, eu não sei como chegou na tua vida, eu só sei que ele viu uma graça na tua vida, e por isso que você está aqui hoje. Para quê? Para você resplandecer a glória de Deus, tocar em pessoas, curar pessoas, ser mão dele aqui neste lugar. Amados, como é bom fazer missões, mas aonde que é o campo missionário? Quais são os campos missionários? Bispo, com toda sinceridade eu estou falando com o senhor aqui nessa manhã. Eu não vim para cá, bispo, por causa de pessoas. Eu vim para cá por causa do alimento que Deus falou comigo naqueles dias, naquele batismo, naquela pregação. E a gente não precisa ficar fazendo coisas mirabolantes para essa casa crescer, esse corpo crescer. Não, é somente você dar alimento a ele. E como que você dá alimento? É orando, é jejuando, é intercedendo pelos outros, é lendo a palavra, é sendo boca de Deus, é se alimentando das palavras que são liberadas nesse altar. Não tem nada que você faça, meu irmão, que vai produzir alimento. Quem produz alimento para essa casa é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui nessa manhã de uma forma sobrenatural, falando: igreja, palavra e vida, o avivamento vai sair deste lugar, vocês vão tocar essa cidade, vocês vão tocar esse bairro, vocês vão tocar esse estado, e pessoas vão ver que verdadeiramente o fogo de Deus é o que importa para essa igreja. Desce, Senhor, sobre este lugar, desce sobre os altares nessa manhã, desce sobre os corações quebrantados, desce, Senhor Deus, sobre a vida dessa igreja. Por quê? Porque nós queremos queimar por ti, Jesus. Nós queremos queimar por ti, Jesus. Atos 2. A gente lemos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas em Atos 2 diz o seguinte: e ficaram todos reunidos no mesmo lugar, até que um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. Sabe por que encheu toda a casa aqui? Que encheu toda a casa aqui, ó. Porque veio um vento queimando, sabe? Um barulho muito forte, como de fogo, e começou enchendo toda a casa. Sabe por que encheu?
porque tinha pessoas que permaneceram naquele lugar. Não remova essas pessoas que permaneceram aqui neste lugar. Mas sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? Tem mais fogo para descer sobre esse ambiente. Tem mais destino para Deus dar a essas pessoas que estão aqui. E Deus vai usar nessa manhã a tua vida para ser um instrumento vivo diante do Deus, para tirar o fogo do altar como Matenais e começar a tocar pessoas, vidas, boca, cabeça de pessoas. E aonde você tocar as suas mãos, Deus vai estar contigo nessa manhã, meu irmão. Deus vai estar contigo, mas minha irmã amada, meu filho, Deus vai estar contigo. Eu quero concluir nessa manhã numa palavra que está lá em Apocalipse 19:11. Aí eu vou pedir os meninos para colocar para mim, por favor. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Sabe o que acontece, meu irmão? Se a gente queimar por Jesus, se a gente arder dentro de nós aqui, essa chama aqui que está aqui simbolizada, a chama do Espírito Santo começar dentro de você queimar todos os dias, toda manhã, se você queimar por Jesus todo momento da tua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai estar atraindo a volta de Jesus. Por quê? Porque pessoas vão ser impactadas pela tua vida, pelo teu testemunho, pela tua casa, pelo teu andar, pelo teu caminhar, até mesmo pelo teu sofrer ou morrer, igual foi Estevão. Mas até Paulo chegar lá no capítulo 19, as pessoas querer repartir o lenço dele, meu, foram muitas coisas que aconteceram. E eu não estou aqui querendo ter uma performance e usar de algum para você falar assim, não, Deus, queima de novo em mim aquela chama do primeiro amor. Não, é você que tem que perceber se a chama está acesa ainda, porque o altar nessa manhã para descer o fogo é a tua vida. Uma coisa eu falo com vocês com toda sinceridade, quando eu olho para o meu filho, o Nicolas e o Noah, eu olhei dentro do olho dele uma vez, sabe, bispo? E dentro do olho do Noah tem um girassol parecido com o que tem dentro do meu. Só que eu olhando no reflexo do olho dele, eu vi a minha imagem. Não sei se vocês já tiveram isso, porque eu sou um pai meio bobo. Lá em casa, lá eu tenho várias dificuldades, né? Como pai, porque eu tenho uma falta de atenção algumas vezes, né? Eles falam que eu sou meio TDAH, mas não é isso não, é algumas coisas que a vida nos fez passar e acaba a gente perdendo um pouco. Por exemplo, assim, eu perdi a atenção quando Graziela foi arrumar o guarda-roupa, ela ficou com o guarda-roupa quase todo, só deixou um espacinho para mim, eu perdi o espaço. Lá em casa, na casa de você não tem isso, a sua esposa não faz isso, mas lá em casa minha esposa deixou só na sobrinha do guarda-roupa. Mas sabe o que acontece? A gente tem que pode estar até desatento para as coisas do mundo. Por quê? Tem coisa que Deus vai fazer passar despercebido por você. A minha esposa um dia falou assim, Daniel, você é tão esquisito, a pessoa faz mal para você, daqui a pouco você está com a cara aberta para ela. Meu irmão, eu esqueço. Sabe por quê? Porque passa despercebido por mim. Quando você é cheio do Espírito Santo, é como se você fosse um bêbado. O bispo vai lembrar de algo parecido. É como se fosse um bêbado. Você fica a mão aberta, vai lá, compra tudo lá. Por isso que a Bíblia fala, se enchei-vos do Espírito Santo, mas não se embriagueis com vinho. Sabe por quê? É parecido, você fica a mão aberta, a pessoa bate em você, daqui a pouco você esqueceu, está abraçado com ela. E sabe o que acontece? É muito bom isso, porque você mostra para você mesmo
que a maldade pode até estar te rondando, mas dentro de você ainda permanece intacto a presença de Deus. Eu quero falar para você nessa manhã, só tem um lugar para você se manter intacto a presença de Deus. É no propósito que Deus te chamou para esse ambiente. Qual é o propósito que Deus te chamou para essa casa? A igreja, a palavra e vida, a presença de Deus. O que Deus te chamou? Qual o propósito? Sabe por quê? Porque o propósito que Deus te chamou é o lugar mais seguro para você estar. Se você sair do seu propósito, você corre o risco até mesmo de Deus te levar. Mas enquanto Deus tiver uma promessa na tua vida, enquanto Deus tiver uma palavra sobre a tua cabeça, enquanto Deus estiver falando, eu vou usar a tua vida. Ah, Deus, eu estou disponível, está disponível. Então, ainda que você ainda está triste, está insatisfeito, está de alguma forma, mas se tem uma palavra sobre a tua vida, você está no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque o lugar onde vai cumprir o propósito de Deus na tua vida é na presença dEle, é na presença de papai. Quando Salomão foi construir o templo, Deus falou assim: vai lá até seu pai Davi, as medidas estão com ele. Você quer fazer muita coisa, mas Deus está falando contigo, vai lá, volta para Deus, porque a medida está lá nele, está com seu pai. Quando Abraão recebeu a palavra para Isaac, sacrificar Isaac, Deus não falou: Isaac, vai lá e se sacrifica. Não, falou para o pai dele: Abraão, vai lá e sacrifica o filho que tu amas a mim. Sabe o que eu tenho para falar com você nessa manhã? Eu conversei com homens de Deus durante esses dias, e eu senti de Deus para falar com a tua vida nessa manhã. E Deus me deu uma autoridade nessa manhã aqui para fazer algo. Eu quero até pedir permissão ao bispo. Bispo, se coloca de pé que o senhor aqui, os pastores, as pastoras, tem... Eu não estou pedindo você, eu só estou convidando os pastores, o bispo para estar aqui. Mas para Deus fazer algo neste lugar, precisa acontecer algo nessa manhã de uma forma sobrenatural. Ele está aqui presente nesse ambiente. Você que ouviu essa palavra nessa manhã e esse fogo está ardendo no teu coração, Deus está falando para você nessa manhã, vai acontecer de novo aqui neste lugar. Aleluia. Vai arder de novo aquela chama aqui, nós vamos tocar em pessoas em todo quanto é lugar. Onde você passar na rua, pessoas vão cair cheio da glória de Deus. Mas para isso acontecer, você precisa vir aonde o fogo está queimando, está ardendo, está com aquela chama acesa. E eu não vou querer mover ou fazer alguma coisa para você sair do teu lugar e vir na frente, não. Mas eu quero colocar sobre a tua vida aqui nessa manhã. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Paulo no capítulo 19 fez o seguinte: e impondo-lhe as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você que está com o coração em chamas, para vir aqui. Nós vamos impor a mão sobre você, e a autoridade que está sobre estes homens e mulheres, vai passar para a tua vida nessa manhã. Saia do teu lugar neste momento, você que sentiu essa chama queimar, e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Novas línguas. Ei, fogo! Mais. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia,
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, vem e desce como fogo. Como fogo, como fogo, vem. Santo Espírito, desce como fogo. Ele está na casa. Mais fogo. Ele está Mais. na casa. É hoje, filho. Vem, 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 vem. É hoje, vem, filha. Vem, 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 vem. É a tua glória, Jesus. Santo, É a tua santo, presença, Jesus. Santo, santo. O Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. E essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está. E essa unção chegou. Ei, e esse poder está sobre nós. E essa unção chegou. Já posso. E esse poder está sobre mim. E essa unção chegou. Já posso. E esse poder está. Fogo, fogo e graça. Fogo e graça nessa manhã. Toca, Jesus. Toca, Pai. Ora, mas nós queremos mais de Ti, Jesus. Mais do Teu amor, Jesus. Tua glória, Jesus. Tua glória, Teu fogo. Enche-nos, Deus. Mais. E essa unção chegou. Já posso. E esse poder está sobre mim. E essa unção chegou.
Levante as suas mãos o mais alto que você puder. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu todo o templo. A glória de Deus encheu também o tabernáculo. A glória de Deus encheu todos os lugares onde ela esteve, ela encheu. Então, em nome do Senhor Jesus, só os famintos, só aqueles que querem. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós invocamos o poder do alto, o poder do alto, o poder do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito para nos capacitar para ganhar a nossa casa, para ganhar a nossa escola, para ganhar a nossa família, para ganhar essa cidade, para ganhar a cidade onde esta oração está chegando. Em nome do Senhor Jesus, libera o Teu fogo, libera o Teu vento, libera o Teu poder, a Tua unção, E essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre nós. E essa unção chegou, já posso, e esse poder está sobre mim. Aleluias, 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 aleluias. Sejam revestidos de poder, sejam revestidos de poder, sejam revestidos de poder nesta manhã, sejam revestidos de poder. Ah, Senhor, Pai querido, Pai amado, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo derramar nesta manhã. Obrigado, Senhor, por ter nos encontrado. Obrigado, Senhor, por ter encontrado corações disponíveis aqui nesta manhã. Ah, Espírito Santo, nós glorificamos o Teu santo nome. Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Oh, sejam revestidos. Aleluias, aleluias, aleluias. Será que você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Meu Deus, meu Deus. Oh, santo, santo, santo. Santo é o Teu nome. Ah, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Meu Deus.